Return Audiolivros Tradicionais apresenta Os Fastos, livro escrito pelo poeta romano Ovídio. Na Roma Antiga, fastos, em latim fasti, eram listas cronológicas em forma de calendário ou outros registros ou planos diacrônicos de eventos religiosos oficiais. Fasti é o plural do adjetivo latino fastus, amplamente utilizado como substantivo. A palavra deriva do termo fas, que significa aquilo que é permitido, ou seja, o que é legítimo aos olhos dos deuses. Os Fastos. Livro 3º. Vem, Marte guerreiro, deixa teu escudo e lança por um breve tempo e solta teus cabelos brilhantes do elmo. Talvez perguntes: o que um poeta tem a ver com Marte? De ti o mês que agora canto recebe seu nome. Tu mesmo vês que guerras ferozes são travadas pelas mãos de Minerva. Será ela, por isso, menos propícia às artes liberais? Seguindo o exemplo de Palas, reserve um tempo para deixar de lado a lança. Encontrarás algo a fazer desarmado. Naquele momento também estavas desarmado quando a sacerdotisa romana te cativou para que pudesses conceder a esta cidade uma grande linhagem. Sílvia a Vestal, pois por que não começar por ela? Foi de manhã buscar água para lavar as coisas sagradas. Quando chegou ao local onde o caminho descia suavemente pela encosta, ela colocou a jarra de barro de sua cabeça. Cansada, sentou-se no chão e abriu o peito para capturar as brisas e arrumou seus cabelos desalinhados. Enquanto ela estava sentada, as sombras das salgueiras e os pássaros melodiosos e o murmúrio suave da água a induziram ao sono. O doce sono a dominou e se aproximou sorrateiramente de seus olhos, e sua mão relaxada caiu do queixo. Marte a viu, a visão o inspirou com desejo, e seu desejo foi seguido pela posse, mas pelo seu poder divino ele escondeu suas alegrias roubadas. O sono a deixou, ela se deitou grávida, pois já em seu ventre estava o fundador de Roma. Ela se levantou com languidez, sem saber por que estava tão abatida, e apoiada em uma árvore disse estas palavras: que seja útil e afortunado, eu rogo, o que vi em um sonho. Ou será que a visão foi muito clara para o sono? Pensei que estava junto ao fogo de Troia, quando a faixa de lã escorregou de meu cabelo e caiu diante do altar sagrado. Da faixa surgiu uma visão maravilhosa, 2 palmeiras lado a lado. Uma delas era mais alta e, com seus galhos pesados, espalhava um dossel sobre o mundo inteiro, tocando as estrelas mais altas com sua folhagem. Eis que meu tio empunhava um machado contra as árvores. O aviso me aterrorizou e meu coração palpitou de medo. Um pica-pau, a ave de Marte, e uma loba lutaram em defesa dos troncos gêmeos, e com sua ajuda, ambas as palmeiras foram salvas. Ela terminou de falar e, com um esforço fraco, levantou a jarra cheia. Ela a havia enchido enquanto contava sua visão. Enquanto isso, seu ventre inchava com uma carga celestial, pois Remo estava crescendo e crescia também Quirino. Agora, faltando apenas 2 sinais celestes para o brilhante Deus percorrer, antes que o ano completasse seu curso e acabasse, Sílvia deu à luz. Disse que as imagens de Vesta cobriram seus olhos com as mãos virgens. Certamente o altar da deusa tremeu quando sua sacerdotisa deu à luz e a chama aterrorizada se afundou sob suas próprias cinzas. Quando Amúlius soube disso, zombador da justiça que ele era, pois ele havia vencido seu irmão e roubado dele o poder, ele ordenou que os gêmeos fossem lançados no rio. A água se encolheu diante de tal crime e os meninos foram deixados em terra seca. Quem não sabe que os bebês prosperaram com o leite de um animal selvagem e que um pica-pau muitas vezes levou comida para os bebês abandonados? Eu não passaria em silêncio por você, Larêntia, a babá de uma nação tão grande, nem pela ajuda que você deu, pobre Faustulos. Sua honra encontrará seu lugar quando eu chegar para falar sobre as Larentália. Essa festa acontece em dezembro, o mês querido aos espíritos alegres. 3 vezes 6 anos era a prole de Marte, e já sob seus cabelos amarelos brotava uma barba jovem e fresca. A todos os agricultores e mestres de rebanho, os irmãos filhos de Elia deram julgamento a pedido.
Muitas vezes voltavam felizes com o sangue dos ladrões derramado, e para o seu próprio domínio conduziam de volta as vacas saqueadas. Quando ouviram o segredo de seu nascimento, seus espíritos se elevaram com a revelação de seu pai, e eles sentiram vergonha de ter um nome em algumas cabanas. Amúlius caiu, perfurado pela espada de Rômulo, e o reino foi devolvido ao seu avô idoso. Muros foram construídos que, embora pequenos, Remo não deveria ter saltado por cima. E agora, o que antes havia sido bosques e solidões pastoris era uma cidade, quando assim o pai da cidade eterna falou: árbitro da guerra, da qual se acredita que eu tenha nascido, e para confirmar essa crença darei muitas provas. Nós nomeamos o início do ano romano com o teu nome. O primeiro mês será chamado pelo nome de meu pai. A promessa foi cumprida. Ele chamou o mês pelo nome de seu pai. Este ato piedoso dizem que foi bem agradável ao Deus. E ainda assim as eras anteriores tinham Marte como o mais reverenciado de todos os deuses. Foi nisso que um povo guerreiro seguiu seu caminho. Palas é adorada pelos filhos de Cecropes, Diana por Creta de Minos, Vulcano pela terra de Ipsipilian, Juno por Esparta e Micenas de Pelopes, enquanto a terra Maenaliana adora Fauno, cuja cabeça é coroada de pinheiros. Marte era o deus a ser reverenciado por Latium, pois ele é o protetor da espada. Foi a espada que garantiu a um povo feroz império e glória. Se estiveres disponível, consulta os calendários estrangeiros e encontrarás também um mês nomeado após Marte. Era o terceiro mês no calendário albanês, o quinto no calendário falisco, o sexto entre teu povo, terra dos hérnicos. O calendário ariciano concorda com o albanês e com o da cidade, cujas altas muralhas foram construídas pela mão de Telegonos. É o quinto mês no calendário dos laurentinos, o 10º no calendário dos aequianos robustos, o 4º no calendário do povo de Cures, e os pelignianos soldados concordam com seus antepassados sabinos. Ambos os povos consideram Marte o deus do 4º mês. Para que ele pudesse superar todos esses, Rômulo atribuiu o início do ano ao autor de seu ser. Nem os antigos tinham tantas calendas como temos agora. Seu ano era curto por 2 meses. A Grécia vencida ainda não havia transmitido suas artes aos vencedores. Seu povo era eloquente, mas dificilmente corajoso. O guerreiro destemido entendia a arte de Roma, e aquele que podia lançar lanças era eloquente. Quem então havia notado as Íades ou as Pleiades, filhas de Atlas, ou que havia 2 polos no firmamento, e que existem 2 ursas, das quais os sidônios navegam pela sinosura, enquanto o marinheiro grego mantém o olho na hélice, e que os signos que o irmão atravessa em um longo ano, os cavalos da irmã atravessam em um único mês. As estrelas percorriam seus cursos livres e despercebidas ao longo do ano. No entanto, todos concordavam que eram deuses. Os emblemas celestes estavam além de seu alcance, mas não o seu próprio. Perder tais era um grande crime. Seus emblemas eram de feno, mas como agora se vê, prestava-se grande reverência ao feno. Um longo mastro carregava os feixes pendurados, maniples. A partir deles, o soldado comum, maniplares, tira o seu nome. Daí, por ignorância e falta de ciência, eles contavam os lustres, cada um dos quais era curto demais por 10 meses. Um ano era contado quando a lua havia voltado à sua fase cheia pela 10ª vez. Esse número estava então em grande honra, quer porque é o número de dedos pelos quais estamos acostumados a contar, quer porque uma mulher dá à luz em 2 vezes 5 meses, ou porque os numerais aumentam até 10. E a partir daí começamos uma nova rodada. Portanto, Romulus dividiu os 100 senadores em 10 grupos e instituiu 10 companhias de homens de lança, Astate. E havia exatamente o mesmo número de companhias de homens da primeira linha, príncipes, bem como de homens de lança, Pilani.
E assim também com os homens que serviam em cavalos fornecidos pelo Estado. Sim, Rômulus atribuiu o mesmo número de divisões às tribos, aos titienses, aos ramnes, como são chamados, e aos luceres. Portanto, em sua organização do ano, ele manteve o número familiar. Esse é o período pelo qual uma esposa triste lamenta seu marido. Se queres convencer-te de que as calendas de março realmente eram o início do ano, podes consultar as seguintes provas. O ramo de louro dos flamens, após permanecer em seu lugar o ano todo, é removido naquele dia, e folhas frescas são colocadas no lugar de honra. Então, a porta do rei fica verde com a árvore de Febo, que é colocada nela. E à tua porta, antiga capela das guardas, a mesma coisa é feita. O louro murcho é retirado da lareira de ilho, para que Vesta também faça uma bela aparência vestida de folhas frescas. Além disso, disse que um novo fogo é aceso em seu santuário secreto, e a chama reacesa ganha força. E, ao meu ver, nenhuma pequena prova de que os anos antigos começaram com março é fornecida pela observação de que Ana Perenna começa a ser adorada neste mês. Com março, os magistrados são registrados como tendo iniciado o cargo até o momento em que, cartagineses infiéis, travaste a tua guerra. Por fim, o mês de Quintilis é o quintus mês, contado a partir de março, e com ele começam os meses que recebem seus nomes a partir de números, Numa. Pompilius, que foi escoltado para Roma, das terras onde crescem as oliveiras, foi o primeiro a perceber que ao ano faltavam 2 meses. Quer tenha aprendido isso do sábio Samiano, que pensava que poderíamos renascer, quer tenha sido sua Egeria que o ensinou. No entanto, o calendário ainda era errático até o momento em que César o tomou, como muitas outras coisas, sob sua responsabilidade. Aquele Deus, o fundador de uma poderosa linhagem, não considerou o assunto abaixo de sua atenção. Desejava conhecer o céu que era sua morada prometida. Ele não entraria como um Deus estranho em moradas desconhecidas. Disse que ele elaborou uma tabela exata dos períodos nos quais o sol retorna aos seus signos próprios. Aos 305 dias ele acrescentou 10 vezes 6 dias e 1/5 de todo o dia. Essa é a medida do ano. O único dia composto pelas 5 partes deve ser acrescentado ao lustre. Calendis, Martius. Se os bardos podem atender às secretas sugestões dos deuses, como com certeza a tradição acredita que possam, diga-me tu, Deus da marcha, Gradivus, por que as matronas celebram a tua festa, enquanto és mais apto a receber serviço dos homens? Assim inquiri. E assim Marte me respondeu, deixando de lado seu capacete, embora em sua mão direita segurasse sua lança de arremesso. Agora, pela primeira vez no ano, sou eu, um deus da guerra, invocado para promover os empreendimentos da paz, e eu marcho para novos acampamentos. Nem me incomoda fazê-lo. Também gosto de habitar essa função, para que Minerva não pense que esse poder é somente dela. Ouça a resposta. Cantor laborioso dos dias latinos, e grave minhas palavras nas tábuas da memória. Se quiseres traçar sua origem, Roma era pequena, no entanto, naquela pequena cidade havia a esperança dessa grande cidade. As muralhas já estavam de pé, limites demasiado apertados para futuros povos, mas então considerados grandes demais para seus habitantes. Se perguntares o que era o palácio de meu filho, eis aí a casa de caniços e palha. Ali, no leito, ele recebeu o dom do sono pacífico, e, no entanto, desse mesmo leito, ele passou entre as estrelas. Já o romano tinha um nome que ultrapassava a cidade, mas nem esposa nem sogro tinha. Vizinhos ricos desprezavam os pobres como genros. Mal acreditavam que eu próprio fosse o autor da prole. Os romanos eram prejudicados por habitar estábulos e pastorear ovelhas e possuir algumas acres de terra inculta.
aves e animais acasalam com os de sua espécie, e uma serpente tem alguma fêmea para procriar. O direito de casar-se é concedido a povos distantes. No entanto, não havia um povo que quisesse casar-se com os romanos. Eu fiquei irritado e concedi a ti, Rômulo, o temperamento de teu pai. Fim às preces, disse. O que buscas as armas, darão. Rômulo preparou um banquete para Consus. O resto que aconteceu naquele dia, Consus te contará quando vieres cantar sobre seus ritos. Cures e todos que sofreram a mesma injustiça estavam furiosos. Foi a primeira vez que um pai declarou guerra aos maridos de suas filhas. E agora as esposas raptadas podiam reivindicar também o título de mães. E ainda a guerra entre as famílias parentes persistia quando as esposas se reuniram por convocação no templo de Juno. Entre elas, a esposa do meu filho teve a ousadia de falar: ó esposas raptadas, pois isso é um traço que temos em comum. Não podemos mais adiar nossos deveres para com nossos parentes. A batalha está pronta, mas escolhei por qual lado pedireis aos deuses que intervenham. De um lado estão nossos maridos armados, e do outro estão vossos pais. A questão é se preferir ser viúvas ou órfãs. Darei-vos um conselho audacioso e piedoso. Ela deu o conselho. Elas obedeceram e desataram os cabelos e vestiram seus corpos com as roupas tristes de enlutadas. Já os exércitos estavam prontos para a carnificina. Já a trombeta estava prestes a dar o sinal de batalha, quando as esposas raptadas intervieram entre seus pais e maridos, carregando no seio as queridas promessas do amor, seus filhos. Quando, com seus cabelos soltos, chegaram ao centro do campo, ajoelharam-se no chão, e os netos estenderam seus pequenos braços para seus avós, com gritos encantadores, como se entendessem. Os guerreiros e as paixões caem, e deixando de lado suas espadas, sogros e genros apertam as mãos uns dos outros. Eles louvam e abraçam suas filhas, e o avô carregou seu neto em seu escudo. Foi um uso mais doce, ao qual pôr o escudo. Portanto, o dever não leve de celebrar o primeiro dia, minhas calendas, incumbe às mães da Oebalia, seja porque, ousadamente lançando-se sobre as lâminas nuas, elas puseram fim a essas guerras marciais com suas lágrimas, ou então as mães observam devidamente os ritos em meu dia, porque Ilia foi felizmente tornada mãe por mim. Além disso, o inverno frio finalmente se retira, e os rebentos das árvores, despojados pelo frio, retornam, e nos rebentos tenros o botão incha. Agora também a grama alta, há muito oculta, descobre caminhos secretos pelos quais pode erguer a cabeça no ar. Agora o campo é fértil, agora é a hora de criar gado. Agora o pássaro no galho constrói um ninho e um lar. É certo que as mães latinas devem observar a estação fértil, pois em seu parto elas lutam e oram. Adicione a isso que, onde o rei romano estava de vigília, na colina que agora leva o nome de Esquilino, um templo foi fundado, se me lembro bem, neste mesmo dia, pelas matronas latinas em honra de Juno. Mas por que devo prolongar o tempo e sobrecarregar sua memória com várias razões? A resposta que você procura está claramente diante de seus olhos. Minha mãe ama as noivas. Uma multidão de mães lota meu templo. Tão piedosa razão é especialmente apropriada para ela e para mim. Tragam flores para a deusa. Esta deusa se deleita em plantas floridas. Enfeitem suas cabeças com flores frescas. Dizei, tu, Lucina, nos destes a luz, lúcem da vida. Dizei, tu ouves a prece das mulheres em trabalho de parto. Mas deixe aquela que está grávida soltar os cabelos antes de orar, para que a deusa possa gentilmente desatar seu ventre cheio. Quem me dirá agora por que os Sali carregam as armas celestiais de Marte e cantam sobre Mamúrios? Informe-me, tu, ninfa, que esperas na floresta e lago de Diana. Tu, ninfa, esposa de Numa, vem contar tuas próprias ações.
No Vale Ariciano há um lago cercado por bosques sombreados e consagrado pela antiga religião. Aqui jaz Hipólito, que pelas rédeas de seus cavalos foi despedaçado. Por isso, nenhum cavalo entra naquele bosque. A longa cerca é coberta com fios pendurados, e muitas tábuas ali atestam o mérito da deusa. Frequentemente, uma mulher cuja prece foi atendida leva da cidade tochas acesas enquanto guirlandas enfeitam sua testa. Os fortes e velozes reinam ali como reis, e cada um é morto posteriormente como ele próprio matou. Um riacho de seixos flui com murmúrio intermitente. Muitas vezes bebi dele, mas em pequenos goles. Egeria é quem fornece a água, deusa querida das Camenas. Ela era esposa e conselheira de Numa. No início, os quirites eram muito inclinados a recorrer às armas. Numa resolveu suavizar o temperamento feroz deles por meio de leis e do temor aos deuses. Assim, foram feitas leis para que o mais forte não pudesse ter sua vontade em tudo, e ritos transmitidos pelos pais começaram a ser piedosamente observados. Os homens abandonaram a selvageria, a justiça foi mais poderosa do que as armas. O cidadão sentiu vergonha de lutar contra o cidadão, e aquele que havia se mostrado truculento ao ver um altar se transformaria e ofereceria vinho e espelta salgada nos fogos quentes. Veja, através das nuvens, o Pai dos deuses espalha relâmpagos vermelhos, depois clareia o céu após a chuva torrencial. Nunca antes ou depois caíram raios com tanta intensidade. O rei estremeceu, e o terror encheu os corações do povo comum. Para o rei, a deusa falou: "Não temas em excesso. É possível espiar o raio, e a ira de Júpiter enfurecido pode ser evitada. Mas Picos e Faunos, cada um deles sendo uma divindade nativa da terra romana, serão capazes de ensinar o ritual de expiação. Ele só o ensinará sob coação. Captura-os e prende-os em grilhões." E ela revelou a artimanha com a qual eles poderiam ser capturados. Sob o Aventino havia um bosque sombreado por carvalhos. Ao vê-lo, você poderia dizer: "Há um espírito aqui." No centro havia uma relva, e velado por musgo verde, brotava de uma rocha um riacho de água inesgotável. Aí Faunos e Picos costumavam beber sozinhos. Aqui o rei Numa veio e sacrificou uma ovelha à fonte, e colocou tigelas cheias de vinho fragrante. Então, com seu povo, ele se escondeu em uma caverna. Os espíritos da floresta vinham para as fontes habituais e matavam a sede com copiosos goles de vinho. O sono seguiu a bebedeira. Da caverna fresca, Numa saiu e prendeu as mãos dos adormecidos em grilhões apertados. Quando o sono os deixou, tentaram e se esforçaram para romper os grilhões, mas quanto mais se esforçavam, mais firmes os grilhões seguravam. Então Numa falou, e Faunos respondeu, sacudindo os chifres: "Tu pedes coisas grandiosas, que não é lícito para ti aprender com nossa revelação. Divindades como as nossas têm limites designados. Somos deidades rústicas que dominam nas montanhas elevadas. Júpiter tem o controle sobre suas próprias armas. Tu jamais poderias, por ti mesmo, trazê-lo dos céus, mas talvez ainda possas, se apenas usares nossa ajuda." E assim, Faunos falou. Picos tinha a mesma opinião. "Mas remove nossos grilhões", disse ele. "Júpiter virá até aqui, atraído por uma arte poderosa. Testemunha minha promessa, sombria Estige. O que fizeram quando foram soltos da armadilha, que encantamentos proferiram e com que arte arrastaram Júpiter de sua morada celeste, seria pecado que o homem soubesse. Minha canção tratará de coisas lícitas, como os lábios do bardo piedoso podem falar. Eles te trouxeram dos céus, ó Júpiter, de onde gerações posteriores até o dia de hoje celebram-te pelo nome de Elícios. Certamente as copas das árvores do Aventino tremeram e a terra afundou sob o peso de Júpiter. O coração do rei palpitava, o sangue se esvaía de todo o seu corpo e seus cabelos arrepiados ficaram em pé.
Quando ele voltou a si, disse: Rei e Pai dos deuses, disse ele, concedei expiações certas para os raios, se com mãos puras tocamos as vossas oferendas, e se pelo que agora pedimos uma língua piedosa ora. O Deus atendeu sua oração, mas ocultou a verdade em palavras obscuras e tortuosas, e alarmou o homem com uma declaração ambígua. Corta a cabeça, disse ele. O rei respondeu: Nós obedeceremos. Cortaremos uma cebola colhida em meu jardim. O Deus acrescentou: A de um homem. Receberás, disse o outro, seus cabelos. O Deus exigiu uma vida, e Numa respondeu: A vida de um peixe. O Deus riu e disse: Garante que por essas coisas espiarás meus raios, ó homem a quem ninguém pode impedir de conversar com os deuses. Mas quando o sol de amanhã erguer o seu pleno disco, te darei seguros sinais de império. Ele falou e, em um forte estrondo de trovão, foi levado acima do céu rasgado, deixando Numa em uma adoração. O rei retornou alegre e contou aos Quirites o que tinha acontecido. Eles foram lentos e relutantes em acreditar em suas palavras. Mas com certeza, disse ele, seremos acreditados se o evento seguir minhas palavras. Eis que todos vós, aqui presentes, ouvi o que o amanhã trará. Quando o sol erguer o seu disco pleno sobre a terra, Júpiter dará seguros sinais de império. Eles se separaram cheios de dúvida e acharam que era muito tempo esperar pelo suspiro prometido. Sua crença dependia do dia que se aproximava. A terra estava coberta de geada, espalhada como orvalho de manhã, quando o povo se reuniu no limiar de seu rei. Ele saiu e sentou-se no meio deles em um trono de madeira de bordo. Inúmeros homens estavam ao seu redor, em silêncio. Mal o Febo mostrou um vislumbre acima do horizonte. Suas mentes ansiosas tremiam de esperança e medo. O rei se posicionou, e sua cabeça envolta em um capuz branco como a neve, ergueu as mãos, mãos que os deuses já conheciam tão bem. E assim ele falou: Chegou a hora de receber o prometido presente. Cumpre a tua promessa, Júpiter. Mesmo enquanto falava, o sol já tinha erguido seu disco completo acima do horizonte e um estrondo ecoou alto na abóbada dos céus. 3 vezes o Deus trovejou de um céu sem nuvens. 3 vezes ele lançou seus raios. Acredite em mim, o que digo é maravilhoso, mas verdadeiro. No zênite, o céu começou a abrir. A multidão e seu líder ergueram os olhos. Eis que, balançando suavemente na brisa leve, um escudo caiu. O povo enviou um grito que alcançou as estrelas. O rei pegou o presente do chão, mas não antes de ter sacrificado uma bezerra, que nunca havia submetido o pescoço ao peso do jugo, e chamou o escudo de Ancile, porque ele fora cortado, Recisum, de todos os lados, e não havia ângulo que se pudesse marcar. Então, lembrando que o destino do império estava ligado a ele, ele formou um plano muito astuto. Ordenou que muitos escudos fossem feitos, forjados com o mesmo padrão, a fim de enganar os olhos de um traidor. Essa tarefa foi concluída por Mamúrios. Se ele era mais perfeito em caráter ou em arte da forja, seria uma questão difícil de decidir. O generoso Numa lhe disse: peça uma recompensa pelo seu serviço. Se eu tiver uma reputação de honestidade, você não pedirá em vão. Ele já tinha nomeado os Salid a partir de sua dança, Saltus, e lhes deu armas e uma canção a ser cantada com uma determinada melodia. Então, Mamúrios respondeu assim: dê-me glória como minha recompensa e permita que meu nome seja entoado no final da canção. Daí os sacerdotes pagam a recompensa prometida pelo trabalho antigo e invocam Mamúrios. Se, donzela, queres casar, adia o casamento, não importa quão grande seja a pressa de ambos. Um pequeno atraso tem uma grande vantagem. Armas incitam a batalha.
E a batalha não combina bem com pessoas casadas. Quando as armas tiverem sido guardadas, os presságios serão mais favoráveis. Nesses dias também, a esposa vestida do Flamen de Alice, com chapéu pontiagudo, deve manter o cabelo desarrumado. Antedim quintum nonas, quando a terceira noite do mês tiver alterado o seu surgimento, dos dois peixes terá desaparecido, pois há dois deles. Está mais próximo dos ventos do sul e o outro dos ventos do norte. Cada deles recebe o nome do vento. Antedim tertium nonas. Quando a esposa de Títon, com suas faias cor de açafrano, começar a derramar o orvalho na manhã do quinto dia, a constelação, seja a guardiã do urso ou o preguiçoso Bótis, terá se afundado e escapado de tua vista. Mas o colhedor de uvas não escapará de ti. A origem dessa constelação também pode ser brevemente contada. Disse que o imberbe Ampelus, filho de uma ninfa e de um sátiro, foi amado por Baco nas colinas de Ismaro. O deus presenteou-o com uma videira que se estendia dos ramos frondosos de um olmo. E ainda hoje a videira leva o nome do rapaz. Enquanto ele colhia descuidadamente as uvas vistosas de um galho, ele caiu. Liber, o deus do vinho, levou o jovem perdido para as estrelas. Pridinonas. Quando o sexto sol sobe íngreme pelo Monte Olimpo desde o oceano, e em sua carruagem alada atravessa o éter, todos vós, qualquer que sejais, que prestais culto ao altar da casta Vesta, desejai felicidades à deusa e ofertai incenso no fogo de ilho. Aos inúmeros títulos que César preferiu conquistar, acrescentou-se a honra do sacerdócio. Sobre o fogo eterno, a divindade de César, igualmente eterna, preside os sinais do império. Estais vendo lado a lado. Ó deuses da antiga Troia, merecido prêmio para aquele que vos carregou, vós, cujo peso salvou Enéas dos inimigos. Um sacerdote da linhagem de Enéas lida com vossas divindades parentes. Vesta protege a cabeça de sua parentela. Nutridos por sua mão sagrada, vós, chamas, viveis bem. Ó, que viva eternamente tanto a chama como o líder, eu rogo. Nones. As nones de março têm apenas uma marca no calendário, pois acredita-se que nesse dia o templo de Veiovis foi consagrado diante dos dois bosques. Quando Rômulo cercou o bosque com um alto muro de pedra, ele disse: busca refúgio aqui, quem quer que sejas, estará seguro. Ah, de quão humilde início o romano ascendeu! Quão pouco invejável era aquela multidão do passado! Mas para que a estranheza do nome não seja um obstáculo para você em sua ignorância, saiba quem é esse Deus e por que ele é assim chamado. Ele é o jovem Júpiter. Olhe para seu rosto juvenil. Observe então sua mão, que não segura raios. Júpiter assumiu os raios após os gigantes ousarem tentar conquistar o céu. A princípio, ele estava desarmado. Ossa resplandeceu com os novos fogos de seus raios. Pelion também, mais alto que Ossa. E o Olimpo, fixado na terra sólida. Uma cabra também está ao lado da imagem de Veiovis. Disse que as ninfas cretenses alimentaram o deus. Foi a cabra que deu seu leite ao infante Júpiter. Agora sou chamado a explicar o nome. Os camponeses chamam a espelta de baixa estatura de Vegrandia, e o que é pequeno eles chamam de Vesca. Se esse for o significado da palavra, posso suspeitar que o santuário de Veiovis é o santuário do pequeno Júpiter. Ante diem octavum idus, imediatamente, a queda da noite, verás a coroa de Knossos. Foi por culpa de Teseu que Ariadne foi transformada em deusa. Ela já havia trocado felizmente um esposo perjuro por Baco, ela que deu a um homem ingrato um fio para juntar. Regozijando-se em sua sorte de amor, disse ela, porque chorei como uma camponesa. Ele a desapontou. Agora, Baco me faz o mesmo mal. Agora vou chorar novamente. Nenhuma mulher deve confiar em um homem. Meu caso foi repetido. Apenas o nome mudou. Gostaria que meu destino tivesse terminado onde começou. Neste momento, eu teria sido nada mais.
Por quê, Léber? Você me salvou para morrer nas areias do deserto. Eu poderia ter acabado com minhas dores de uma vez por todas. Baco, tu luz de amor, mais leve que as folhas que adornam tua fronte. Baco, a quem conheci apenas para chorar. Ousaste perturbar nossos amores tão harmoniosos, trazendo uma amante diante dos meus olhos? Ah, onde está a fé prometida? Onde estão os juramentos que costumavas fazer? Ai de mim, quantas vezes devo dizer as mesmas palavras? Costumavas culpar Teseu. Tu mesmo costumavas chamá-lo de enganador. Julgado por ti mesmo, o teu é o pecado mais feio. Que ninguém saiba disso e deixe-me queimar com angústias inexprimíveis, para que não pensem que mereço ser enganada tantas vezes. Acima de tudo, desejo que a coisa seja mantida longe de Teseu, para que ele não alegre-se em saber que és um parceiro em sua culpa. Mas suponho que uma amante justa foi preferida a mim. Que essa tonalidade caia aos meus inimigos. Mas o que isso importa? Ela é mais querida a ti por causa da própria imperfeição. O que estás a fazer? Ela te desonra com seu abraço. Baco, mantenha a fé e não prefira nenhuma mulher ao amor de uma esposa. Aprendi a amar o meu amor para sempre. Os chifres de um belo touro conquistaram o coração de minha mãe. Os teus conquistaram o meu. Mas o meu amor era motivo de elogio. O dela era vergonhoso. Não me faça sofrer pelo meu amor. Tu próprio, Baco, não sofreste por confessar tua chama a mim. Não é de admirar que tu me faças arder. Dizem que nasceste no fogo e foste arrebatado do fogo pela mão de teu pai. Eu sou a quem costumavas prometer o céu. Ai de mim, que recompensa colho em vez do céu. Ela terminou de falar. Por muito tempo Líber ouviu sua queixa, pois por acaso seguia de perto. Ele a abraçou, secou suas lágrimas com beijos e disse: Vamos juntos ao mais alto dos céus. Como compartilhaste minha cama, compartilharás meu nome, pois, em teu estado transformado, teu nome será Líber. Vou providenciar para que reajam memorial de tua coroa contigo. Essa coroa que Vênus deu a Vulcane, ele te deu. Ele fez como havia dito e transformou as 9 joias de sua coroa em fogueiras. Agora, a coroa de ouro brilha com 9 estrelas, prídidos. Quando aquele que em seu carro veloz carrega o dia purpuro tiver levantado seu disco 6 vezes e eu tiver afundado outras tantas, verás pela segunda vez corridas de cavalos e que ria naquela planície relevada que eu ladou e beijador plácinos as águas do Tibre. Mas se por acaso a onda transbordar e alagar a planície, a empeirada colina do Célio receberá os cavalos. E de bus, nas idos é celebrada a festa alegre de Ana Perena, não muito longe das margens, ó Tibre que vens de longe. O povo comum vem, e espalhados aqui e ali sobre a relva verde, bebem, cada rapaz reclinado ao lado de sua moça. Alguns acampam ao ar livre, poucos armam tendas, alguns fazem cabanas de folhas e ramos. Outros erguem juncos em lugar de colunas rígidas e, estendendo suas túnicas, as colocam sobre os juncos. Mas eles se aquecem com o sol e o vinho e oram por tantos anos quantos copos bebem e contam os copos que consomem. Lá encontrarás um homem que bebe tantos cálices quantos anos Nestor contou, e uma mulher que viveria até a idade da Sibila, se os cálices pudessem fazer o encanto. Eles cantam as canções que aprenderam nos teatros, batendo o ritmo das palavras com mãos ágeis. Eles pousam a taça e dançam, desajeitados, enquanto a amada se exibe com cabelos esvoaçantes. No caminho de volta, cambaleiam, um espetáculo para olhos vulgares, e a multidão que os encontra os chama de abençoados. Eu encontrei a procissão recentemente. Achei notável. Uma mulher velha, bêbada, arrastava um homem bêbado. Mas como rumores errôneos circulam sobre quem é essa deusa, estou resolvido a não ocultar sua história. A pobre Dido havia queimado de amor por Enéas. Ela também tinha queimado em uma pira preparada para seu destino.
Suas cinzas foram coletadas, e sobre o mármore de seu túmulo havia este breve verso, que ela mesma, morrendo, havia deixado. Enéas causou sua morte e forneceu a lâmina. Dido foi deitada no pó por sua própria mão. Imediatamente, os numidianos invadiram o reino indefeso, e Iarbas, o mouro, capturou e tomou posse do palácio. E lembrando-se de como ela havia rejeitado sua proposta, ele disse: Ei, agora, disse ele, eu desfruto o leito nupcial de Elissa, eu que ela tantas vezes repeliu. Os tiroleses fugiam para cá e para lá, como cada um se afastava, como as abelhas muitas vezes vagueiam hesitantes quando perderam seu rei. Ana foi expulsa de casa e deixou chorando as muralhas de sua irmã. Mas, primeiro, prestou as homenagens devidas à sua irmã morta. As cinzas macias beberam ungüentos misturados com lágrimas e receberam uma oferta de cabelo cortado da cabeça. E 3 vezes ela disse o adeus. 3 vezes ela pegou as cinzas e as pressionou nos lábios, e embaixo delas ela pensou que via sua irmã. Tendo encontrado um navio e companheiros para compartilhar sua fuga, ela se deslocou sob o vento e as ondas. Seu irmão foi mais cruel do que qualquer mar. Perto das correntes piscosas do rochoso Crates existe uma planície pequena. Os nativos a chamam de Camer. Seu irmão foi mais cruel do que qualquer mar. Perto das correntes piscosas do rochoso Crates existe uma planície pequena. Os nativos a chamam de Camer. Ali ela dobrou seu curso e estava apenas a 9 tiros de funda, quando as velas a princípio caíram e bateram nas rajadas de vento. Corte a água com os remos, disse o marinheiro. E enquanto eles se preparavam para recolher as velas com as cordas, o vento sul rápido atingiu a popa curvada e varreu o navio, apesar dos esforços do capitão, para o mar aberto. A terra desapareceu de sua vista. A maré os atacou e de suas profundezas mais baixas o oceano se agitou. O casco engoliu as águas espumantes. A arte da navegação é impotente contra o vento e o timoneiro não mais manuseia o leme, de modo que ele também recorre às preces por ajuda. O exílio fenício é atirado nas ondas e esconde seus olhos úmidos em seu manto. Então, pela primeira vez, ela chama sua irmã Dido de feliz, e qualquer mulher em qualquer lugar que tenha pisado a terra seca. Um vento forte levou o navio para a costa da Laurentina. Ele afundou e pereceu, mas todos a bordo chegaram em segurança à terra. A estas alturas, Enéas havia conquistado o reino e a filha de Latino e havia unido os 2 povos. Enquanto, acompanhado apenas por achates, ele percorria descalço um caminho solitário na praia, com o qual sua esposa o havia doteado. Ele avistou Ana vagando, nem conseguia se convencer de que era ela. Por que ela viria para a terra dos latinos? Pensou consigo mesmo. Enquanto isso, e Ana, gritou a chatez, ao som do nome, ela olhou para cima. Ai de mim, o que ela deveria fazer? Deveria fugir? Onde ela te deveria procurar a terra que a engolisse? O trágico destino de sua infeliz irmã surgiu diante de seus olhos. O herói de Chipre percebeu seu sofrimento e se aproximou dela. No entanto, ele chorou convido pela lembrança de Elissa. Ana, por esta terra que outrora você costumava ouvir, uma sorte mais feliz me concedeu. E pelos deuses que me seguiram e aqui encontraram um lar por último, repreendendo-me muitas vezes por minhas demoras. Nem eu temia a morte dela, isso estava longe de mim. Ai de mim! Sua coragem superava qualquer crença. Não conte a história. Eu vi as feridas indignas em seu corpo na época em que me atrevi a visitar a casa de Tártaro. Mas você, seja sua própria decisão, ou algum deus que a trouxe para nossas costas, desfrute dos confortos de meu reino. Nossa gratidão deve muito a você e algo também a Elissa. Você será bem-vinda por seu próprio bem e bem-vinda pela irmã.
Ela acreditou em suas palavras, pois nenhuma outra esperança lhe restava, e contou suas peregrinações. E quando ela entrou no palácio, vestida com trajes tiroleses, Enéas abriu a boca, enquanto o restante da assembleia permanecia em silêncio. Minha esposa Lavínia, tenho um motivo de dever para confiar esta senhora aos seus cuidados. Quando sofri um naufrágio, consumi os recursos dela. Ela é de descendência tirolesa. Ela possui um reino na costa da Líbia. Eu te peço que a ame como a uma irmã querida. Lavínia prometeu tudo, mas no silêncio de seu coração, ela escondeu a afronta imaginária e disfarçou seus medos. E embora tenha visto muitos presentes diante de seus olhos, ela ainda achava que muitos eram enviados secretamente. Ela não havia decidido o que fazer. Ela odiava como uma fúria, tramava um complô e ansiava por morrer vingada. Era noite. Diante da cama de sua irmã, parecia que Dido estava, com os cabelos desalinhados, embebidos de sangue. Fujá, fujá, desta casa sombria, parecia dizer. Oh, não hesite! Ao som da palavra, uma rajada fechou a porta rangente. Ela pulou e, rapidamente, jogou-se para fora da janela baixa até o chão. Seu próprio medo a tornara destemida. E assim que o terror a carregou vestida em sua túnica desatada, ela correu como uma gazela assustada que ouve os lobos. Dizem que o rio Numícios a levou para longe em sua corrente inchada e a escondeu em suas poças. Enquanto isso, uma clamorosa busca de todo lado procurava a perdida dama fenícia pelos campos. Traços e pegadas apareciam diante de seus olhos. Ao chegar às margens, encontraram seus rastros. O rio consciente verificou e abafou seu fluxo. Ela mesma parecia falar. Eu sou uma ninfa do Pacífico Numícios. É um rio perene. Eu me escondo e Anaparna é o meu nome. Imediatamente eles festejaram alegremente nos campos pelos quais haviam percorrido. Brindaram a si próprios e ao dia com goles profundos de vinho. Alguns acreditam que essa deusa é a lua, porque a lua preenche o calendário com seus meses. Outros acham que ela é Temis, outros supõem que ela é a vaca de Inaku. Você encontrará alguns que dizem que você, Ana, é uma ninfa, filha de Azã, e que você deu a Júpiter sua primeira comida. Ainda outro relato que vou contar chegou aos meus ouvidos e não está longe do que podemos considerar como verdade. O povo comum de antes, ainda não protegido pelos tribunos, havia fugido e permanecido no topo do monte sagrado. Agora, os suprimentos que eles haviam trazido consigo e o pão adequado ao uso humano haviam falhado. Havia uma certa Ana, nascida em Bovileia, uma pobre mulher idosa, mas muito trabalhadora. Ela, com o cabelo grisalho preso em uma touca leve, costumava moldar bolos campestres com mãos trêmulas, e era seu costume distribuí-los pela manhã quentinhos entre as pessoas. O suprimento era bem-vindo ao povo. Quando a paz foi feita em casa, eles ergueram uma estátua à Perena, porque ela os havia abastecido em seu momento de necessidade. Agora resta-me contar por que as moças entoam canções obscenas, pois elas se reúnem e cantam certos versos escandalosos. Quando Ana havia sido feita recentemente uma deusa, o deus da marcha, Gradivu, veio até ela e, levando-a de lado, falou da seguinte forma: Tu estás sendo adorada em meu mês. Juntei minha estação à tua. Tenho grande esperança no serviço que tu podes me prestar. Eu mesmo sou um deus armado. Me apaixonei pela deusa armada Minerva. Queimo e carrego essa ferida há muito tempo. Ela e eu somos divindades semelhantes em nossos interesses. Elabora um plano para nos unir. Esse ofício te convém bem, querida senhora idosa. Assim ele falou. Ela enganou o deus com uma falsa promessa.
e o deixou pendurado em tola esperança por atrasos duvidosos. Quando ele a pressionou muitas vezes, ela disse: "Fiz o que tu pediste." Ela foi conquistada e finalmente cedeu às tuas súplicas. O amante acreditou nela e preparou o quarto nupcial. Lá eles escoltaram Ana como uma noiva, com um véu sobre o rosto. Quando ele tentou beijá-la, Marte percebeu subitamente Ana. Agora, a vergonha, agora a raiva, moveram o deus enganado. A nova deusa riu do amante da querida Minerva. Nada agradou mais a Vênus do que isso. Assim, piadas antigas são contadas, e canções obscenas são cantadas, e as pessoas adoram lembrar como Ana enganou o grande Deus. Estava prestes a passar em silêncio as espadas que feriram o príncipe, quando Vesta assim falou de seu casto lar. Não hesite em lembrá-los. Ele era meu sacerdote. Foi em mim que essas mãos sacrílegas o atingiram com a lâmina. Eu mesma levei o homem embora e nada deixei senão sua sombra. O que caiu pela espada foi a sombra de César. Transportado para o céu, ele viu os salões de Júpiter, e no grande fórum ele possui um templo dedicado a ele. Mas todos os pecadores ousados que, desafiando a vontade dos deuses, profanaram a cabeça do pontífice, jazem mortos, a morte que mereciam. Testemunham Filipe e aqueles cujos ossos dispersos branqueiam o chão. Isso foi obra de César, seu dever, sua primeira tarefa pela justa vingança de seu pai, ante diem septimum decimum calendas. Quando a próxima alvorada tiver refrescado a relva tenra, o escorpião estará visível em sua primeira parte. Ante diem sextum decimum calendas. O terceiro dia após as ides é uma festa muito popular de Baco. O Baco se gracioso como teu poeta enquanto ele canta a tua festa. Mas não falarei de Semele. Se Júpiter não tivesse trazido os seus raios para ela, teres nascido como um ser desarmado. E também não contarei como, para que pudesses nascer como um menino apropriado. A função de uma mãe foi completada no corpo de teu pai. Seria longo relatar as vitórias do deus sobre os Sitionianos e os Escitas. E como ele subjugou os povos da Índia, essa terra que traz incenso. Não falarei do que aconteceu com aquele que se tornou uma triste presa de sua própria mãe tebana, nem de Licurgo, que a loucura levou a ferir o próprio filho. Eis que agora desejo falar dos monstros tirrênicos, homens subitamente transformados em peixes. Mas isso não é o assunto deste poema. O propósito deste poema é apresentar as razões pelas quais um cultivador de vinhas vende bolos para o povo. Antes de seu nascimento, Baco, os altares estavam sem ofertas e a grama crescia nas frias lareiras. Dizem que depois de conquistar o Ganges e o Oriente, ofereceste as primícias a Júpiter. Foste o primeiro a oferecer canela e incenso das terras conquistadas, bem como a carne assada de bois, conduzidos em triunfo. As libações, libamina, recebem seu nome de seu autor, assim como os bolos, liba, porque parte deles é oferecida nas lareiras sagradas. Bolos são feitos parindodirus, porque ele se deleita com sucos doces, e dizem que o mel foi descoberto por Baco. Acompanhado pelos sátiros, ele estava indo de Hebro Arnoso, e tinha chegado a Rodope Florida, e Pangeia Flórida, quando os símbolos nas mãos de seus companheiros soaram. Aglomeraram-se asas, como um tinkle, criaturas aladas que ainda eram desconhecidas, e as abelhas seguiram o som do metal. Liber recolheu os ferrões e trancou-os em uma árvore oca. Ao sentir o som, milhares de vespas se reuniram e cravaram seus ferrões no couro cabeludo do homem careca, deixando suas marcas em seu rosto achatado. Quedou-se inerte, e o burro deu-lhe um coice enquanto ele chamava por seus camaradas e implorava por ajuda. Os sátiros correram até o local e riram do rosto inchado de seu progenitor. Ele cambaleava com seu joelho machucado. Baco riu e lhe ensinou a esfregar lama em suas feridas. Sileno pegou a dica e sujou seu rosto com lama.
O Deus Pai saboreia o mel, e é correto que lhe ofereçamos o mel dourado infundido em bolos quentes. A razão pela qual uma mulher preside a festa é bastante evidente. Baco estimula grupos de mulheres com o seu tirso. Você pergunta por que é uma velha que o faz. Essa idade é mais dada ao vinho e adora a generosidade da videira fértil, porque ela está adornada com Hera. Hera é muito querida por Baco, porque assim pode ser contado também. Dizem que, quando a madrasta estava procurando o menino, as ninfas de Nisa esconderam o berço em folhas de Hera. Resta-me descobrir por que uma túnica da liberdade é dada a meninos, bom Baco em teu dia, e a um jovem, sendo que tua idade está entre os dois, ou talvez seja porque, como és um pai, os pais confiam a ti o cuidado e a proteção divina de suas amadas promessas. Seus filhos, ou talvez seja porque, como Moes Liber, a túnica da liberdade é usada e uma vida mais livre, liberior, é empreendida sob teus auspícios. Ou teria sido porque, nos dias em que os antigos cultivavam o campo com mais empenho, e um senador trabalhava em sua terra ancestral, quando um cônsul trocava o arado por sua varinha de feixe e suas faixas e feixes de autoridade, e não era crime ter as mãos calejadas, as pessoas do campo costumavam vir à cidade para os jogos, mas isso era uma homenagem aos deuses, não um ajuste aos gostos populares. O descobridor da uva realizava em seu próprio dia esses jogos que agora ele divide com a deusa que porta a tocha. E, portanto, o dia parecia adequado para conceder a túnica, para que uma multidão se reunisse em torno do recém-chegado. Tu, Pai Deus, gira para cá a tua cabeça com chifres, gentil e propício, e aos ventos favoráveis espalha as velas de minha arte poética. Neste dia, se me lembro corretamente, e no dia anterior, há uma procissão até os Argei. O que são os Argei será explicado no momento adequado. A estrela do milhafre inclina-se para baixo em direção à Ursa Licaônia. Nessa noite, ela torna-se visível. Se você quiser saber o que levou o pássaro ao céu, Saturno havia sido deposto por Júpiter. Em sua ira, ele instigou os titãs fortes a pegarem armas e buscou a ajuda que as moiras permitiam a ele. Um touro havia nascido de sua mãe Terra, um monstro maravilhoso, cuja parte traseira era uma serpente. Ele, a conselho das 3 moiras, Styx cruel havia trancado nas sômbrias florestas, fechadas por 3 paredes. Havia um oráculo de que quem queimasse as entranhas do touro nas chamas seria capaz de vencer os deuses eternos. Priareu o sacrificou com um machado feito de adamantina e estava prestes a pôr as vísceras no fogo. Júpiter comandou que as aves as roubassem. O papagaio as trouxe para ele e foi promovido às estrelas por seus serviços, ante de em 40º calendas, até ante de em 11º calendas. Após um intervalo de um dia, são realizados rituais em honra de Minerva, que recebem o nome de um grupo de 5 dias. O primeiro dia é sem derramamento de sangue, e é ilegal lutar com espadas, porque Minerva nasceu nesse dia. O segundo dia e mais 3 são celebrados com a dispersão de areia. A deusa guerreira se deleita com espadas desembainhadas. Meninos e meninas, rezem agora a Palas. Aquele que ganhar o favor de Palas será culto. Uma vez que tenham obtido o favor de Palas, deixem que as meninas aprendam a cardar a lã e descarregar as lançadeiras cheias. Ela também ensina a percorrer a urdidura vertical com o fuso e a conduzir os fios soltos com o pente. Adorem-na. Vós que removeis manchas das roupas danificadas, adore-a, vós que preparais caldeirões de bronze para as lãs. Se Palas franzir a testa, nenhum homem fará sapatos bem, mesmo que seja mais habilidoso do que Tíquio, e mesmo que seja mais hábil como as mus do que Epeu antigamente. Ele será inútil se Palas estiver zangada com ele. Vós também, que expulseis doenças pela arte de Febo,
trazei de vossos gânios alguns presentes para a Deusá, e não a desprezeis, vós professores, vós tribo frequentemente enganada, em vossas receitas ela atrai novos alunos. E não a desprezais, vós que usais a ferramenta de gravação e pintais quadros em cores encáusticas, e vós que moldais a pedra com mão hábil. Ela é a deusa de 1000 obras, certamente é a deusa da canção, que ela seja favorável a meus empreendimentos, se eu merecer. Onde o Monte Célio desce da altura para a planície, no ponto onde a rua não é nivelada, mas quase nivelada, pode-se ver o pequeno santuário de Minerva Capta, que a deusa possuiu pela primeira vez em seu aniversário. A origem do nome Capta é duvidosa. Chamamos de genialidade capital. A deusa, ela própria, é genial. Ela teria recebido o nome de Capta, porque se diz que saltou sem mãe, com seu escudo, da coroa da cabeça de seu pai, Caput, ou porque veio até nós como uma cativa na conquista dos Falerii. Este fato é atestado por uma antiga inscrição. Ou teria sido porque ela possui uma lei que ordena a pena de morte por receber objetos roubados daquele lugar. De qualquer que seja a fonte, ó Palas, que tu mantenhas tua égide sempre à frente de nossos líderes. Ante diem decimum calendas. O último dia dos 5 nos lembra de purificar as trombetas melodiosas e sacrificar ao Deus poderoso. Agora você pode olhar para o sol e dizer: ontem ele pôs o pé na lã das ovelhas de Frichos. Por meio da astúcia de uma madrasta má, as sementes haviam sido tostadas, de modo que nenhum grão brotou da maneira costumeira. Um mensageiro foi enviado aos trípodes para relatar por um oráculo seguro que remédio o deus de Delfos prescreveria para a escassez. Mas ele, corrompido como a semente, trouxe a notícia de que o oráculo exigia a morte de Hele e do rapaz Frichos. E quando os cidadãos, a estação e hino, obrigaram o relutante rei a obedecer ao comando maligno, Frichos e sua irmã, com as testas enfeitadas com filactérios, ficaram juntos diante dos altares e lamentaram o destino que compartilhavam. Sua mãe os avistou, como por acaso ela pairava no ar, e atônita ela bateu seu peito nu com a mão. Então, acompanhada por nuvens, ela pulou na cidade gerada por um dragão e arrancou de lá seus filhos, e para que pudessem fugir, um carneiro todo lustroso de ouro foi entregue a eles. O carneiro os levou por mares amplos. Disse que a irmã relaxou a segura de sua mão esquerda no chifre do carneiro quando ela deu seu próprio nome à água. Seu irmão quase pereceu com ela ao tentar socorrê-la quando ela caiu. E ao estender as mãos ao máximo, ele chorou ao perdê-la, que compartilhara seu duplo perigo, sem saber que ela estava casada com o Deus Azul. Ao alcançar a costa, o carneiro foi transformado em constelação, mas sua lã de ouro foi levada para as casas colchianas, ante diem septimum calendas. Quando 3 vezes a estrela da manhã tiver anunciado a chegada da aurora, você deve considerar o tempo do dia igual ao tempo da noite. Ante diem tertium calendas. Quando 4 vezes a partir desse dia o pastor tiver recolhido as cabras entorpecidas e 4 vezes a grama estiver branqueada pelo orvalho fresco, será hora de adorar Jano, a suave concórdia com ele, a segurança romana e o altar da paz. Pride calendas, a lua rege os meses. O período deste mês também termina com a adoração da lua na colina Aventina.